A gente vai falar de um tema que está todo mundo precisando parar agora. Primeiro convite que a gente faz, só para. Senta no sofá, respira. Porque está faltando apenas 20 dias para acabar o ano. E muita gente tem a sensação de que não vai conseguir fazer tudo o que tinha planejado para 2024. E você ainda me manda sentar, Regiane? Pois é. Mas será que ainda é possível a gente conseguir gerenciar esse tempo entre rotina de trabalho, tudo que a gente tem que fazer, festividades em família e as tarefas que ainda surgem de última hora? Porque sempre tem, né? E sem estresse, será que a gente é capaz de tudo isso? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a querida apresentadora Isabela Camargo, que está com a gente mais uma vez. Seja bem-vinda, lindeza, tudo bem? Obrigada, Rê. É sempre uma alegria estar aqui com você e com toda a sua audiência, que toda vez que eu venho aqui eu recebo tanto carinho. Então, ó, obrigada, tá? E o papo de hoje promete muito, né? Porque, afinal de contas, é tão necessário a gente falar o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né, Isa? Rê, para mim é muito bom poder falar sobre isso todos os anos, inclusive, por quê? Nós estamos agindo de forma muito irresponsável com o nosso tempo. É verdade. Sabe? Primeiro que eu fiquei feliz por vocês terem falado sobre o dezembrite. Dias Falamos atrás semana aqui, passada, foi. Né? Dezembrite, para quem não sabe, it é inflamação. Então, dezembrite significa que você está inflamado no mês de dezembro. Né? Então, será que você precisa ficar inflamado no mês de dezembro? Não precisa. Você não precisa viver dezembrite. A gente pode finalizar o ano com muita gratidão pelo que a gente fez e observar se o que a gente não fez não era para ter feito mesmo. Será que então a gente excedeu no número de coisas que a gente acreditou que ia conseguir? Então vale a pena, se você tiver com essa sensação de afobação, primeiro, é só o ano que vai acabar, a vida não. A vida continua. Né? Segundo, vai ser muito importante você fazer uma faxina. A gente pode falar sobre isso já já. Faxina nas suas atividades, nas suas amizades, nos seus compromissos, porque aí sim você começa a fazer as pazes com o tempo, Rê. Super importante, gente. E também, para complementar esse assunto que a gente está tendo aqui, e também para a gente trazer mais assuntos do que ele vai falar a respeito disso, a gente vai entender um pouquinho mais sobre administração de tempo com um VTzinho que eu quero chamar para vocês nesse fim de ano, né, gente? Vamos ver a reflexão do psicólogo Baltazar Faria sobre esse assunto. Veja aí. O tempo pode ser escorregadio, por isso, aprenda a dançar com ele. Quero apresentar 4 passos para contribuir com a reflexão de hoje. O primeiro, evitar resistir ao inevitável é sábio e preserva a sua vida. Foque no simples e melhore o que já é bom. O segundo, sempre tem espaço para crescer. Sem isso, você se perde na mecânica do vício do fazer sem ser. O terceiro, pausa e silêncio também são música. Dias úteis não são apenas para fazer, mas para sentir a vida vibrar no corpo e na alma. E por fim, não tente melhorar o que não deve existir. Liberte-se das flores mortas para dar espaço a um novo florescer. Vou agradecer demais, então, ao psicólogo Baltazar Faria por essa ótima reflexão. O Instagram dele é @Baltazar_Faria, Baltazar com S, tá bom? E essa última parte é perfeita, né? Tudo que ele fala é muito especial e até o tom de voz dele traz uma paz pra gente, né? Total, adorei, Baltazar, a sua mensagem. Eu quero aproveitar, então, quando você diz no fim, não tente melhorar aquilo que nem deveria existir. Maravilhoso. Para mim, isso é fazer faxina nos relacionamentos, nos compromissos, nas situações que não fazem mais parte do seu estilo de vida, porque é comum que a gente vai acumulando amizade, acumulando isso, e aí quando você vê, você não tem tempo para você. Então, uma pergunta, você sente que o tempo está passando mais rápido? Você sente que o tempo está passando mais rápido? Nossa senhora, ele está desaparecendo. Ó, nem todo mundo está sentindo isso, tá? É mesmo? Tem como voltar atrás nisso? Porque nem sempre foi assim. Não. Teve um momento da vida que a gente sentia, a gente percebia o tempo passar. Pera lá, são fases, né? Olha só, hoje, 2024, se você estiver sentindo que o tempo está passando muito rápido, eu tenho uma boa notícia, você está em movimento. Ótimo. Porque quem está na fila de um transplante, na fila do banco, na fila do banheiro, o tempo se arrasta muito mais. Sim. Então, a percepção do tempo é muito diferente para todos nós. Para aquelas pessoas que a vida precisou parar a pessoa por alguma razão, aquele o tempo não passa. Sim, especialmente quem está vivendo
processos depressivos. Para esta pessoa, especialmente, o tempo está parado. Então, esta percepção que o tempo está mais rápido ou não vai depender se você está em movimento. E uma pessoa que não está em depressão, ela está em movimento. Sim. A diferença é se você está andando, se você está correndo, se você está voando. Você está girando também, sem sair do lugar. É o mesmo, exato. E tem muita gente correndo e não sai do lugar. Na rodinha do hamster. Exato. Essas pessoas estão no modo sobrevivência, piloto automático. Então, pegando o que o Baltazar disse e sobre faxina. Se você está chegando em dezembro com essa sensação do, poxa vida, eu não fiz o que eu gostaria de ter feito, então provavelmente você perdeu tempo. Tá? Vou usar esse verbo, perdeu tempo, e não investiu tempo no que você realmente gostaria de ter feito. Então, vale a análise. Tá? E isso é um papo muito legal para adulto mesmo, poder começar 2025 de uma outra maneira. Senão a gente fala do problema, repete que isso... já senti isso no ano passado. Não, então você tem a chance de começar 2025 diferente. Então, primeiro, faxina, limpeza, despedida. E a gente tem muita dificuldade em desapegar. Desapegar de ideia, até de roupa. Sim. Né? De tudo. Você tá toda linda. Obrigada, se desapega desse colar pra você ver. Né? Ai, não. Ai, esse é um dia que eu vou querer usar de novo. Então, nós temos muita dificuldade para desapegar de coisas. Imagina de ideias, imagina de crenças. É essa faxina que eu tô dizendo. Porque senão, vai faltar tempo para nós. Então, eu tenho muita alegria em poder dizer hoje, em 2024, que em 2017 eu comecei atrás dessa resposta, porque estava todo mundo reclamando da falta de tempo. E no livro, o Dá um Tempo, que está aí contigo... Maravilhoso, gente. Eu trago uma reflexão de 2.300 anos atrás, de um dramaturgo que já dizia: quem foi que inventou um relógio de sol e eu não tenho tempo de fazer nada? Então, esta sensação da falta de tempo não é só de agora, tá? Há 2.300 anos nós já tínhamos pessoas reclamando da falta de tempo. Então, mesmo? O que acontece? Conforme a gente vai tendo chance de fazer tudo mais rápido, então a internet complementa essa sensação. Eu achei que fosse um fenômeno da vida moderna, dos tempos modernos, não? Não, tanto que eu trago isso no livro, eu fiquei chocada com as pesquisas. Eu também achava, não, é só a gente que está vivendo essa percepção. Não, e aí você vai vendo pela história, por que nós estamos então como estamos? A evolução dos transportes, da comunicação. Então, antes a comunicação era pelo grito, hoje é pelo satélite, é imediata. Isso faz com que a gente preencha mais o tempo. Tá. Então, assim, resumindo, você que está envelhecendo, né, como nós, que bom. Envelhecimento é privilégio, não é acidente. Mas conforme o tempo passa, a gente vai assumindo mais responsabilidades. Mas o tempo continua o mesmo, Rê. Você entende? Fato. Então vamos lá. O tempo não está passando mais rápido. Eu estudei bastante sobre isso desde 2017. Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo. Tá. Querendo fazer mais coisas dentro do mesmo tempo. É uma ilusão tremenda que a gente tem. Sim. E especialmente por achar que não precisa, desacelerar. Tem muita gente que fala, por que o dia não tem mais de 24 horas? Né? O dia acabou e eu não consegui cumprir. E isso gera sentimentos ruins muitas vezes, né? De incompetência, de culpa, né? E agora o ano acabando, a gente fazendo esse retrocesso de ideias que a gente teve no começo do ano, não deu tempo de fazer tal coisa, não consegui. Isso vem com uma força muito grande, até por isso que explica muitas vezes a melancolia que muita gente sente nessa época do ano. Sim, e aí eu de novo lhe provoco, será que você quis coisa demais? Porque de novo, o tempo... Ou não priorizou? Como é que a gente entende prioridade? Ótimo, vamos lá. Quis coisa demais por não ter priorizado. Consequência de não saber quem você é hoje. Vou trazer aqui uma outra provocação. Quando eu falei de faxina, e agora eu vou falar de atualização de identidade. O que é isso? Você sabe que a cada 10 anos, né, em média, a gente tem que renovar documento. RG, passaporte, carteira de motorista. Te muda um pouquinho. A gente muda um pouquinho, mas será que com o tempo é só o colágeno que vai embora? Hein, minha amiga? Será que é só o colágeno que vai embora? O colágeno vai com toda certeza, mas junto mas com tem ele... outras coisas que mudam. Então, o que eu quero te dizer é que, pela lei, nós já somos obrigadas a atualizar documentos. A nossa fisionomia muda. E aí eu te pergunto, será que internamente você também não mudou? E isso tem a ver com gestão do tempo. E aí eu vou lhe dizer uma coisa com muito carinho. Gestão de tempo é muito mais do que a contabilidade das horas. Sabe contabilidade de horas? Tantas horas é muito para mais dormir. do que uma agenda. Tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo. Você pode ser ótimo de planilha, mas tem a ver com escolhas.
Tem a ver com autorresponsabilidade. Aí você vai dizer assim pra mim, ah, mas isso aí é papo furado, você não vai resolver nada. Eu sei que já tem um monte de coisa pra fazer, mas então para um pouquinho. Atualize a sua identidade, ou seja, hoje, em 2024, o que eu preciso para viver bem? Porque não adianta você dormir com o que sobra da sua agenda. E tem muita gente dormindo com o que sobra da agenda. Brincando com os filhos com o que sobra da agenda, comendo com o que sobra da agenda. Que são necessidades básicas, né? Agora, pega essa. Isso explica muito essa percepção de insatisfação no fim do ano. Por quê? Está sobrevivendo, não está vivendo, está dormindo pouco. E quando a gente dorme pouco, como é que a gente fica no dia seguinte? Mais irritado, mais pavio curto. Então, eu gosto muito de falar sobre os faxineiros da saúde mental. Porque quando a gente fala dos faxineiros da saúde mental, eu tenho condições de fazer uma melhor gestão do tempo. E aí, para falar de saúde mental, eu lembraria de saúde bucal. Você escova o dente, Rê? Você escova o dente? Quem escova o dente aqui todo dia? Isso é para a gente fazer uma higiene bucal todos os dias. A gente já se comprometeu com isso. Sim. E para a nossa saúde mental? O que eu preciso fazer todo dia? A primeira coisa é tempo de sono. A segunda é tempo para higiene pessoal. A terceira, tempo para alimentação. A quarta, tempo para atividade física. E a quinta, tempo para o lazer. Não subestime minutinhos com quem te devolve energia. E isso tudo faz parte do que a gente chama de higiene mental? Sim, é isso que eu estou dizendo. Então, para a gente poder falar de gestão de tempo, eu preciso falar sobre escolhas. Mas como é que você vai fazer boas escolhas se você não se conhece? Então, a atualização de identidade nesse momento. Hoje, o que você precisa para viver bem? Eu preciso dormir 8 horas, eu preciso tomar banho de manhã e tomar banho à noite, eu preciso ter uma alimentação sem sal, eu preciso fazer 10 minutos de atividade física. Isso não é luxo. Saúde mental é direito, não é privilégio. A gente às vezes fala sobre isso como se fosse um luxo, tá? Então, primeira coisa, eu preciso me incluir na agenda para dar conta dela. E começa com o tempo de sono. Então, o primeiro faxineiro da saúde mental é o que vai te ajudar a fazer melhores escolhas com o seu tempo. Que, de novo, não é sobre contabilidade de hora. É sobre autorresponsabilidade com as suas escolhas. Eu tenho que já ter clareza, de uma vez por todas, de ter consciência das consequências do que eu deixo de fazer ou faço. Eu vim com essa camiseta especialmente, para o nosso tema, que é desacelerar para continuar em movimento. É maravilhoso isso. Por que eu ando com essa frase? Foi um site que eu tive anos atrás, porque vamos supor que acabou o tempo aqui da entrevista, eu já estou deixando uma mensagem. Quem ligou a televisão agora pode ter perdido o que a gente falou antes, mas está vendo aqui. Por quê? Porque nós crescemos numa cultura em que parar é ruim, descansar é perda de tempo, que dormir, você não precisa dormir. Sabe? Ou seja, está na hora então, que bom que você está assistindo isso aqui no Mulheres, a gente precisa desacelerar para continuar em movimento. Eu preciso respeitar o meu tempo de descanso, para continuar em movimento. Só que o que tem acontecido? A gente não descansa. Não. A gente não para tirar férias, no fim de semana você não para descansar, você quer fazer mais e mais e mais e mais. A gente não se dá o luxo de parar para ler um livro, de parar para respirar, né? De repente fazer uma meditação que seja 5 minutos, que você está nutrindo a alma e o corpo respirando bem, só de prestar atenção na nossa respiração, né, Isabel? Aí você vê que tem hora que eu falo mais rápido, tem hora que eu falo mais devagar. A vida inteira a gente precisa tomar essas decisões. Equilíbrio. Que horas que eu tenho que acelerar, que eu tô vendo que já estão te dizendo assim, acabou o tempo de entrevista. Já né? não, né? Ainda não. Não sei, mas tá ou seja, a presença é muito importante para a gente saber quanto tempo a gente tem. Eu perguntei para a Sofia, a produtora, quanto tempo mais ou menos você acha que a gente vai ter de papo? Porque se nós tivermos 2 minutos, é um raciocínio, 20 minutos é outro raciocínio. Claro. Então, faz parte da gestão do tempo, respeitar o tempo, o seu tempo e o tempo que as pessoas nos dão. Percebe? Tudo isso faz parte da gestão de tempo. Agora, tá sentindo que dezembro tá te deixando muito inflamada? Faça faxina imediatamente. Com o que você precisa mesmo se preocupar? Aí sim você vai ter sua prioridade. O que é importante para a sua vida hoje? E não você ficar investindo tempo ou gastando tempo com quem já foi importante no passado. Com aquilo que já foi legal no passado, mas agora não tem mais a ver com o seu estilo de vida. Então, isso é atualização de identidade. Depois disso, tá com tempo para poder tomar banho? Porque eu ouço um monte de gente reclamando, inclusive, que não tem tempo nem para ir no banheiro. Nossa Senhora. Aí depois vai reclamar que o intestino está preso. Ou que deu infecção urinária porque ficou segurando xixi. Lembra? Consciência das consequências do que eu faço ou deixo de fazer. E essa frase fala muito sobre isso, né? Porque se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com um carro
que está muito rápido, a chance da gente ter um acidente é muito maior do que se eu estiver andando mais calmamente, Sim. prestando atenção nas coisas, Sim. olhando para o semáforo, Sim. olhando para os sinais. Sim, exato. Então a Sinais. frase é essa Sim. mesmo, né? Desacelerar para você continuar em movimento. Devagar e sempre. Já que você falou de carro, eu vou trazer um outro exemplo que é bem bacana. Você dirige carro automático, com câmbio automático ou mecânico? Automático Hoje em dia, mas já dirigiu mecânico. Muito, a vida inteira. Gente, olha só esse exemplo como ele é muito interessante. Com toda a tecnologia que a gente já teve, o câmbio já mudou. De mecânico para automático, a gente continua com 2 pedais, freio e acelerador. É verdade, que Freio e interessante. acelerador. Freio e acelerador. Porque você só vai continuar em movimento quando você souber frear e acelerar. Frear e acelerar. Portanto, você só vai fazer as pazes com o seu tempo quando você respeitar suas necessidades. Será que tem muita gente Se que... não, dia seguinte é café, estimulante, anestésico, anfetamina, remédio para dormir, remédio para acordar. Eu já vivi isso, eu sei o que eu estou dizendo. Então, eu precisei passar por toda essa pesquisa para o livro para hoje poder dizer que o tempo não está contra nós. Nós é que estamos querendo fazer muita coisa, iludidos especialmente por uma comparação tremenda desta maquininha, que faz muitas imagens chegarem para a gente ao mesmo tempo. Né? Se antes eu vivia no tempo da revista, que chegava uma vez por mês, percebe? Agora eu tenho muitas imagens aqui que eu posso me comparar. Esse é um ladrão de tempo também, né? Esse Pode carinha ser que um tá ladrão de tempo, mas na tua mão. sabe qual é a boa notícia? É a gente que decide. É você que abre a porta pro ladrão. Exatamente. Então não vai adiantar reclamar da internet, do telefone. Não adianta pôr a culpa nele. Não adianta, é esse dedinho que controla. Exato. E esse dedinho vem, ó. Exatamente. Será que tem muita gente que não está conseguindo estabelecer prioridades? E é claro que quando eu falo isso, tem experiências pessoais envolvidas, porque não está conseguindo entender que quando você escolhe uma coisa, você está abrindo mão de outra e essa pessoa, de repente, não está muito disposta a abrir mão dessas outras coisas e aí ela vai tentando dar conta de tudo? A atualização de identidade. Você está tentando dar conta de tudo e não vai dar para dar conta de tudo. Porque a cada escolha você tem que renunciar de uma outra coisa. Isso é muito, muito clássico e muito básico. Então, se a gente não souber que a gente vai ter que abrir mão de certas coisas, a gente também não vai saber escolher. Sim, perfeito. Então, eu preciso treinar, e aí é um treino, tá? Porque lembra, a gente vem de uma sociedade em que é legal acumular, a fazer mais, a ter mais. E aí eu estou dizendo o seguinte, para você desacelerar, para você desapegar, para você fazer faxina, para que você fique leve, para que você veja o tempo como seu amigo. Você acha que o tempo está contra alguém, Regiane? Fala para mim. Você acha que o tempo está contra nós? Ele está na dele. Você sabe que nessa pesquisa eu fiquei muito impactada com milhares de filósofos, escritores e grandes pensadores que já reclamavam, ou filosofavam, ou tentavam trazer uma concepção para o tempo. Então, agora na prática, o que eu vou te dizer aqui, de segunda a segunda, você vai conviver com o tempo. Então, é melhor fazer as pazes com ele, antes de pensar de fazer as pazes com qualquer pessoa. E saber fazer renúncias tem a ver com maturidade. Sim. O Rossandro Klinger, grande amigo, disse assim, Isa, maturidade não vem com o tempo. Maturidade vem com escolhas. Então, eu preciso fazer boas escolhas. Perfeito. Como que eu vou fazer boas escolhas, Isabela? Se conhecendo bem. Hoje, a gente se especializa em várias coisas, mas não se especializa na gente. Então, isso eu estou falando sobre o que te faz feliz hoje, o que te deixa nutrido, entusiasmado. Isso sim é valorizar o seu tempo. Então, para a gente finalizar rapidamente aqui, vamos pontuar com frases curtas. O que a gente pode fazer o passo a passo? Você falou da faxina, primeira coisa. Aprender a dizer não é importante. Treino do não. Nessa faxina, você vai entrar. Nessa faxina, naturalmente, você vai aprender a treinar o não. Por enquanto, não. Dessa vez, não. Obrigada, mas deixa para a próxima. Ainda não dá. Ainda não consigo. Então, estabelecer limites é fundamental. Então, a faxina vem com o treino do não. Você atualizando a sua identidade, ou seja, é quem você é hoje. Cuidado para não estar vivendo uma agenda hoje com as características de quem você era antes, quando você começou a sua carreira. Nós tínhamos uma concepção diferente de vida, né? E quarto, na minha opinião, é a gente começar a fazer as pazes com o tempo, especialmente com o envelhecimento. Lembrando que o envelhecimento é um privilégio, não é um acidente. Eu entrevistei a Fernanda Montenegro, ela está no meu livro, e ela diz, Isabela, se eu estou viva e as pessoas que eu amo já se foram, eu preciso, então, conviver com as perdas do meu corpo. Eu vou estar enxergando menos, eu vou estar ouvindo menos, mas se eu estou viva, eu posso buscar recursos tecnológicos para viver melhor. Claro. Olha que maravilhosa. Gente. Né? Então, que privilégio poder entrevistar essa mulher, não, gente? E foi na casa dela, essa foi demais. Gênia. Ai, que incrível. Então,
você vai fazer as pazes com o tempo, sim, eu tenho certeza. Todo mundo pode fazer as pazes com o tempo, basta querer de verdade. Não ver isso como mais uma tarefa, é importante, mas ver como a tarefa mais importante para que você saiba escolher quais outras entram na sua agenda ou não. Acho que lembrar também que os outros não são donos do nosso tempo. O dono do nosso tempo é a gente mesmo. E o que a gente faz na agenda dos outros? Dizendo sim pra todo mundo? Né? Ai, que papo maravilhoso! Eu gostei muito. Você promete que você volta logo? É só me chamar. Ai, que delícia, gente. Adoro quando você vem. O papo sempre rende muito. E a gente aprende muito, né? Porque justamente você está aqui falando não só de experiências pessoais, mas de tudo que você tem conversado, com um trabalho maravilhoso. Você está com um canal, né, também? Sim, tem um programa de entrevista chamado Interioriza. Olha só, Interioriza. Ideias que já passaram do tempo da gente interiorizar, assimilar. E eu gostei quando você fala sobre os estudos. Então, tem pesquisa, tem estudo, fora as experiências de todos os dias, que eu tento andar, Regiane, tentando ver o que as pessoas não me mostram, ouvir o que elas não me falam, porque aí me deixa muito feliz. Aí eu tô aproveitando o meu tempo de verdade. Maravilhoso, gente. É isso, aprendendo cada vez mais. @Isabela Camargo Real. O Isabela com 2 L's, tá? Z, 2 L's. Isabela Camargo Real. Maravilhosa. Obrigada, muito obrigada. Até breve. Um Feliz Natal pra você, se a gente não se vê até o fim do ano, né? Um 2025 maravilhoso. Pra nós, obrigada. Obrigada, até. Muito bom, gente. Que delícia de papo. Incrível.